Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da ESPN Brasil. Galera, a imprensa esportiva rasgando elogios aí para o Mengão. Galera, estamos trazendo aqui as últimas notícias do Mengão sobre a goleada do Flamengo em cima do Mirassol, 5-1, galera. O Flamengo não tomou conhecimento do Mirassol e passeou em campo com 2 golaços aí do Pedro, gol de Samuelino, gol de Carrascal e de Luiz Araújo. Galera, esse time tá demais, tá atropelando todo mundo e quarta-feira tem mais. Quer saber de tudo? Fica comigo até o final do vídeo. Vamos pro vídeo, galera. Com o Bruno Henrique como titular, enfim, Samuelino manter o nível nas 2 competições. Agora a ver contra o Cruzeiro no jogo decisivo da Libertadores também. Pedro Henrique Torres chegando com... Então essa conversa, tudo mais conversadinho, aqueles dias da Copa do Brasil sem jogo oficial. Então o Flamengo conversou direitinho, deu aquela ajustada e agora tá voando baixo novamente. Os jogadores e comissão técnica parecem bem contentes em relação a isso. O Leonardo Jardim falou um pouquinho sobre essa grande atuação do Flamengo ontem em Mirassol, 5-1, como diria Jorge Jesus, a 1. Então a gente ouve agora o outro português, o Leonardo Jardim. Acredito que nós fizemos um excelente jogo, quer na primeira parte, quer na segunda. Na segunda parte, o adversário quis arriscar mais um pouco em termos ofensivos, deu alguns espaços e isso permitiu que nós fizéssemos mais 4 golos. O Mirassol é sempre um adversário difícil de jogar. Conseguimos crescer, estamos a crescer dentro daquilo que já falámos anteriormente, com o grupo a estar junto durante 2 semanas, 3 semanas. Isso permite que as ideias passem e permite um crescimento. Mas com certeza eu gostava de deixar uma ideia, não é? Que assim não somos os melhores do mundo hoje e há 2 semanas atrás éramos os piores. Tá aí o Leonardo Jardim, e futebol é assim mesmo. As 2 atuações contra Inter e São Paulo tinham sido muito abaixo da crítica mesmo. Então, como eu falei, o Danilo, o Varela até falaram bastante sobre que tinha que reencontrar um caminho. Muito papo, não só a questão física dos jogadores melhorando depois da paralisação para a Copa do Mundo, mas muita conversa no dia a dia no Ninho do Urubu. É assim, é assado, professor a gente gosta assim, o professor gosta de outra maneira, vamos para um meio termo, o que a gente acha? No passado encaixava bonito dessa maneira, então o Flamengo tentando retomar aí na base da conversa o sucesso que teve em 2025, agora em 2026, treinamento pela manhã no Ninho do Urubu, e aí amanhã mais aquele treinamento, ainda tem quarta, né? Porque o Jardim geralmente treina em dia de jogo também, pelo menos algumas situações ali, então quarta-feira ainda tem mais uma atividade antes desse confronto com o Cruzeiro 21h30, que tá tudo igual, não tem muita conversa não, então o Flamengo ainda tem que se provar bastante aí nessa temporada, depois de um arranque ruim no Campeonato Brasileiro, no próprio ano também, então tá tentando se reencontrar e piscar o farol para cima do Palmeiras. Glaucia. Bom, Pedro, obrigada, meu amigo. Ótima sequência de trabalho por aí, com certeza. Vai vender areia para gato, vai ganhar dinheiro e pagar a dívida aí. Tá bom, nós estamos contratando 2 profissionais. Essa que é a verdade. Um que faz buraco aqui no Morumbi e outro que põe caixa de som aí em Minas. Vamos contratar esses 2. Mas é o seguinte, tudo isso é pertinente, mas eu quero começar pelo topo Palmeiras. Ainda líder do campeonato, mas sem aquela gordura. Flamengo joga menos, justamente contra o Mirassol no Rio de Janeiro. Jogo do primeiro turno. E o Abel Ferreira, será que conseguiu explicar essa derrota do Palmeiras? Ora, Abel. Ora, pois. Se olhares para o momento, sim, estamos a passar um mau momento individual e coletivo. Se olhares para o resultado especificamente da nossa classificação, acho que se tu e outros colegas como tu começarem a alarmar e se gostam do Palmeiras, quando chegar no final nós fazemos as contas, olhar para a classificação, ver na posição que estamos e se estamos em condições de ainda lutar pelo título. Porque às vezes a forma como tu me perguntas parece que perdemos o título hoje. Essa sensação que eu fico na pergunta que tu me fazes é que parece que perdemos o título hoje. Não, perdemos um jogo, não perdemos o título. Parece que o Palmeiras foi eliminado da Copa, parece que o Palmeiras não está na Libertadores, parece sim, é assumir, e é isso que eu espero que vocês digam a verdade. No momento de hoje,
O Palmeiras não está a passar um bom momento. Daqui a mais uma semana ou 1 ou 2 jogos a gente vê, porque aqui a avaliação que vocês fazem é ao momento. E ao momento nós não estamos bem no momento. Porque senão a sensação que eu fico e que os meus jogadores vão ficar e que o torcedor do Palmeiras vai ficar é que estamos em último, que fomos eliminados da Copa, que estamos fora de todas as competições. Calma, senão acaba aqui a entrevista. Não vou deixar que vocês queiram criar narrativas. Sim, jogámos mal. Sim, cometemos erros individuais e coletivos neste jogo. Sim, perdemos um jogo. Sim, temos todos que fazer mais e melhor. Ponto. O que é que você quer? Que o Palmeiras ganhe sempre todos os anos? Basta olhar para a história. Olhe para a história do Palmeiras. Mas o último título importante foi 23, 24, 25. O que é que você quer dizer com isso? Eu não estou a entender. Não, que o trabalho não poderia ser melhor. Qual a sua autoavaliação do seu trabalho? Eu estou aqui a assumir que nós temos que fazer mais e melhor. É isso que nós vamos fazer. Se você quiser fazer um artigo de opinião, amanhã faz um artigo de opinião. Isso você não está a fazer uma pergunta, você está a dar uma opinião. Claro, estou a ser muito sincero contigo. E vamos acabar aqui. Sim, temos que fazer todos muito melhor. O treinador e os jogadores. É que os caras querem resenhar. Esse é o problema. O treinador não fala nunca, não tem muito acesso à imprensa e vice-versa. Aí quando vem a coletiva, e o Abel não lida bem com derrotas. Ninguém gosta de perder. E se você se acostumar a perder, tem alguma coisa errada no mundo esportivo. Não é só no futebol. Claro. Mas eu acho que tem que ter alto nível de jornalistas e também de treinadores. É um encontro rápido, uma coletiva não dura muito, mas não dá para estender muito essa história. Agora, acho que o Abel, ele falou sobre a derrota, sobre o momento ruim. E Capelanes, não tem como discutir. Nos últimos jogos, o Palmeiras não venceu, teve problemas na Libertadores, perdeu pro Galo, empatou com o meu Colorado, não é que não vive a melhor fase, agora foi derrotado pelo Fluminense. Tem problemas. E ele não escolhe o time titular e pronto, e manda ver. Olha, tem frases clichês no futebol e eu tento fugir delas, tá? Uma delas é assim: você prefere o seu time jogando bem e perdendo ou jogando mal e vencendo? Vocês concordam comigo que você jogando bem, a chance de você ganhar é muito maior? Em algum momento você vai ganhar. Exatamente. O ponto de vista aqui é: o Abel aparentemente está perdido na questão tática, na questão de colocar jogadores em equipe principal e, sobretudo, a teimosia do Abel é inacreditável. E eu acho que o que incomoda o torcedor é o seguinte: o torcedor não é tonto, o torcedor sabe tanto de bola quanto a gente aqui que está assistindo aí, almoçando e tal. O meu ponto de vista é o seguinte: qual é a dificuldade do Palmeiras em jogar? Eu fiz um rápido levantamento no final de semana, ainda mais usando também aplicativos e tal. Vocês têm ideia que o Arias, quando estava no Fluminense, era o líder de assistências no Campeonato Brasileiro. Atualmente é um dos líderes de desarmes do Palmeiras. Isso tá errado. Tá errado. Tá jogando a posição errada, tá tendo uma função errada. O que está acontecendo com o Abel? Que assim, o Abel ele tá sendo cobrado. Ninguém aqui vai apagar a história dele. Consolidada, maravilhosa, incrível. O maior treinador da história do Palmeiras. Não vai. Só que pega aí o recorte de 2 anos pra cá. Se contentar só com o Campeonato Paulista. E outra coisa, eu falei aqui há 2 semanas que eu tava preocupado do Palmeiras ganhar quádrupla coroa. Já entregou a paçoca no Brasileiro de novo. Não, mas calma. Já acabou. Não fala isso, no final você vai ver. Eu vou falar. Tem 15 rodadas pro Palmeiras ainda. Semana passada você tinha falado que ia ganhar, irmão. Agora você falou que não vai ganhar mais. Na mesinha da Novibet aqui eu falei. Você falou que ia ganhar 4 títulos se você fizer coisa errada, Abel, você vai perder o jogo pro Fluminense. Eu falei aqui, dito e feito. Perdeu o jogo, perdeu o título. Já perdeu o título moralmente. Quando você tem uma gordura. Dá um troféu moralmente. Quando você tem uma gordura e você deixa chegar, como foi na temporada passada, moralmente o campeonato escorreu pelos dedos. Foi mais no final do campeonato. Então, exatamente. Agora tá no meio, quase. Já não vai ganhar, capaz do Fluminense. Mas eu acho que tudo passa também pela Libertadores. O Palmeiras agora tem um problema ainda maior, também. Que ele não pode cair pro Cerro Porteño. Ele no final de semana foi mal, já leva essa derrota pra Libertadores, tem que bloquear isso. Só pra finalizar, acaba a temporada se o Palmeiras for eliminado no meio de semana. Copa do Brasil, o torcedor vai dar de ombros. Brasileiro vai abandonar. Que isso. Se título, o torcedor não abandona. Sabe o que vai acontecer? Ó, eu tô aqui de visionário. Se o Palmeiras for eliminado no meio de semana da Libertadores, o movimento fora Abel não vai ser só da organizada, vai ser de geral. Escrevam o que eu tô falando. Chico Garcia, será assim ou não? Qual é a sua opinião? É possível que seja, né? O futebol tem essas loucuras, essas insanidades. Loucura? É claro que é loucura, né? A gente tá falando. O trabalho é bom, né? Do cara que é líder. Não, o trabalho é ruim. O trabalho é ruim, então. Não vence há 4 jogos. O trabalho do Abel é ruim. Talvez você não tenha assistido o Palmeiras nos últimos jogos. É horrível o trabalho do Abel. Vocês não têm assistido, é o São Paulo. Exato. É eu tenho péssimo assistido o Grêmio, eu tenho assistido outros times que não dá nem pra começar a conversar. Mas enfim. Olha o investimento do Palmeiras, Chico. Tá bom, é de brincadeira. Eu falei semana
semana passada que a abundância era o problema do Palmeiras, era lidar com tudo isso, escolher os melhores. O peixe tá na hora, Chico, de ter um time titular. Ah, mas era antes da Libertadores. Precisa! A questão é o seguinte, eu falei que era muito Ele foi peixe teimoso grande com o no Vitor Atlético. Roque, com o Flaco Lopes, até que um dia ele disse: vou colocá-los em campo. E aí melhorou a equipe e o desempenho. Não vieram os títulos, mas veio o desempenho. E hoje esses mesmos não estão jogando bem. Tem uma questão que está na conta dos jogadores também. O Abel pode ser criticado, deve ser criticado. O momento não é bom, ele mesmo reconheceu. Só que assim, quanto mais tempo o treinador vai ficando numa equipe, e no futebol brasileiro o Abel é um caso meio que isolado, né? A gente tem casos na Europa assim, mas no Brasil é muito difícil um treinador ficar tanto tempo. Você vai ter momentos de instabilidade, o Abel já teve vários. Já passou por reconstruções. O time que ele pegou lá em 2020, é óbvio que não é o mesmo de hoje, e ele assim continuou ganhando títulos. Eu sei que um paulista é pouco, mas ele chegou na final da Libertadores no ano passado. Não deu chute no gol. Tudo bem, mas não deu chute no gol. E daí? O investimento do Palmeiras, você tem que ganhar todo ano. E outro ano não acabou, cara. Ele ainda é líder, o ano não terminou. Se ele ganhar a Copa do Brasil, vai ser ruim. O Abel tem 2 Libertadores, 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. Se ele ganhar mais uma, vai ser ruim. Mas é que o meio de semana acaba a temporada. Se for eliminado no meio de semana, acabou a temporada. Você ainda tem como brigar pelo brasileiro. O torcedor vai ficar bravo. Mas aí você tá falando pelo torcedor do Palmeiras? Claro. Não, mas é o maior torcedor do clube. A gente tem responsabilidade. Então responde. Eu tô sendo irresponsável? Claro. Por quê? Porque você tá mandando um cara embora e não analisando todo. Então quando você pede a cabeça do Renato Gaúcho aqui, você é o responsável. Mas quando responde pro torcedor aqui, o trabalho é bom ou ruim do Abel? O trabalho? Responde. Desde que ele chegou é ótimo. Desde que ele chegou agora. Não, agora ele então você tá concordando. Olha, tem uma nota da Leila Pereira aqui. Tá bom, é jogar videogame, então. Não tá legal, menina. Eu tenho uma nota da Leila Pereira na sequência, pra acalmar os ânimos. Tem recadinho e coisas. Há alguns minutos o Edu tava apanhando aqui no programa por causa do Palmeiras, mas agora é a vez de falar de Cruzeiro, que venceu o Corinthians. Então, nação rubro-negra, é isso aí, galera. O Flamengo fez a parte dele e agora é só continuar nesse ritmo, atropelando os adversários e ser o líder do Brasileirão. E na quarta-feira, atropelar o Cruzeiro para se classificar aí na Libertadores. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo, não esquece de hypar o vídeo. E claro, ficar com a gente sempre trazendo, a gente sempre traz novidades para vocês. Lembrando aí dos créditos para a ESPN Brasil, galera, e para a Band. Até o próximo vídeo.